né, já estudar a palavra do Senhor, né? É verdade. E ó, como prometido, a pastora está aqui hoje, hein? Tô aqui, gente. Não em espírito, em espírito Ontem até tentei entrar um pouquinho aqui, mas não deu certo. Não deu, né? Pois é. Né? Pois é, gente. Vamos lá, então? Gente, então nós estamos estudando. Você que está entrando agora, já compartilha com alguém, já vai convidando alguém, né? Para nossa live da manhã. E estamos estudando o livro de Malaquias, né? É um livro curto, tem apenas 4 capítulos. Hoje vamos estudar o capítulo 3 e amanhã encerramos. E assim vai mais um livro da Bíblia, gente. Olha, se a gente for ver, olha, já foi uma porção, hein? Já estudamos uma porção de livros da Bíblia. Nossa. E aí não só estudamos, Vamos lemos, outros, né? comentamos. Então você tem aí a Bíblia lida, comentada em vídeo, olha só, né? E você pode depois voltar, rever, ler, anotar, acrescentar, fazer o seu vídeo. Por que não? Né? Você pode fazer o seu vídeo, né? E tá também divulgando, melhorando e assim por diante. Vamos lá então? Vamos lá. Né? Malaquias capítulo 3, abra lá, por favor. E nós vamos então... Só que antes da gente lermos então Malaquias capítulo 3, eu quero só relembrar você, tá? Em Malaquias capítulo 2, quando nós comentamos que foi uma palavra direcionada de advertência aos sacerdotes, tá? Fazendo agora aqui uma interpretação, tá? Que os sacerdotes no Velho Testamento, sim, eram pessoas que representavam o povo, escolhidas por Deus. No Novo Testamento já há uma leitura um pouquinho mais amplificada, porque com o advento de Cristo ele nos tornou todos nós, né, reis e sacerdotes, ou reino e sacerdotes, ou seja, hoje nós somos sacerdotes de Cristo, eu, você, todos nós. Então essa palavra se torna para nós também, todos, não só para uma classe específica de pessoas que ministram no templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo, então valida a nós também, ok? Falou da infidelidade, né, do povo, como sempre, a gente vai ver isso como algo contínuo, sempre o povo vai estar, num termo bem, né, pisando na bola, que nem dizem, meio chulo, né? E fala sobre, encerra falando sobre, né, o julgamento, o dia do julgamento, ou até da crítica do povo, o povo assim cobrando Deus acerca de uma coisa, e Deus falando sobre o juízo de Deus, ok? Então só para você relembrar aí o versículo 17, eu vou pedir para a pastora ler de novo, do Malaquias 2, que ele dá uma introdução para o capítulo 3 para nós. Ele fala assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? O povo, então, agora meio que tenta colocar Deus na parede. Tá falando assim, o Senhor não está sendo justo. O Senhor é o Deus da justiça, mas não está sendo justo. E eles fazem, né, então, essas perguntas, né? Porque falam assim, todos os que fazem mal, aos seus olhos, parece que são bons, né? Onde está a sua justiça com isso, tá? E você vai ver, então, que a resposta de Deus ela é bem clara acerca disso, tá bom? E isso é muito válido para mim, para você, tá? Pra gente entender, porque hoje, quantas vezes a gente pode pensar isso, né? Puxa, adianta eu estar na igreja, adianta eu ser cristão, se parece que as pessoas que não estão na igreja fazem tudo errado, parece que Deus não dá bola, Deus não liga. E se eu errar um tiquinho, pastor, parece que Deus já vem, já puxa minha orelha, tá? Tem um porquê disso? Claro que tem um porquê disso, tá bom? E é muito simples. É o mesmo porquê o teu vizinho, que tem um filho da idade do teu filho, faz coisa errada, tá? E você não chama a atenção do filho do vizinho, tá? Mas se o seu filho faz errado, você chama a atenção do teu filho. Por quê? É a mesma resposta, tá bom? Mas vamos lá. Capítulo 3 de Malaquias. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui então vai falar de um mensageiro que vem, tá? Preparando o caminho. Então isso aqui, pela linguagem bíblica, a gente já entende, né? Pela própria narrativa de quem está falando. Está falando de alguém que ainda virá, nessa época não tinha vindo ainda, mas hoje a gente já sabe de quem está falando. Estava se referindo já a João Batista que viria, né? Preparando o caminho de Cristo, de Jesus, né? De Cristo que viria, tá? Viria para quê? O mensageiro da aliança, ou seja, para vir e confirmar uma aliança que já tinha sido dada, mas ele vinha para, né, para cumprir essa aliança, confirmar essa aliança,
tá bom? Então, trazendo aqui a mensagem do Messias que viria, ok? Vamos lá. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Aqui é um fator preocupante, porque ao mesmo tempo que ele diz assim que vai vir João Batista, que Jesus virá, como veio, do outro lado ele fala, por outro lado, quem vai suportar? Será que alguém vai suportar? E aqui traz um alerta o seguinte, aquilo que parece ser bom para muitos não vai ser bom, porque para muitos a volta de Jesus vai ser bom, porque entende o que significa a volta de Jesus, porque é a volta daquele que vem trazer justiça. Ele fala aqui, né? Como Colocar em fogo ordem. do ourives. O que o fogo faz? Purifica. Ele purifica. O que faz o Sabão sabão do do lavandeiro? lavandeiro. Ele esfrega e tira toda toda a impureza. Mas, Então, se quando o Senhor vem, ele vem para limpar, para tirar a impureza. mas aquele que é cascãozinho, que gosta de viver na impureza, para esse não vai ser bom. Não. Você entende isso? Então, para muitos, gente, essa justiça de Deus, essa vinda de Jesus vai ser terrível. Para muitos, Jesus é o anticristo para eles. Você entende? Porque vai ser o cara que vai acabar com a brincadeira. Que vai acabar com a... Já aconteceu, né? Me remete assim, às vezes quando você tá tão sujo de tinta, né? Ou então com alguma graxa, assim, que você precisa usar, às vezes, até um saponáceo, alguma coisa mais forte, que você esfrega tanto que você chega já até um pouco esfolar um pouco, né? Então, assim, tem pessoas que precisam ser purificadas. Às vezes vai ter que esfolar um pouquinho, né? Mas é importante que você seja purificado. Que limpo. Vamos né? lá. Ele se assentará como um refinador. Você acabou de falar. Purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Observe que agora fala que trazer ofertas todos trazem. Qual que era o problema, irmãos? O problema era a oferta? Não, o problema é que a oferta que eram trazidas não eram ofertas com justiça. Ofertas puras, ofertas sinceras, ofertas aceitáveis. Né? Então ele fala assim, eu preciso purificá-los para que a oferta deles seja uma oferta com justiça. E aqui é interessante, gente, que diz que ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Então, assim, toda vez que você é purificado e passa por um refinamento do Senhor, e nós passamos por essa purificação, entenda que, assim como o ourives, ele fica sentado olhando a purificação. Ele não sai em nenhum momento dali de perto. Ele não se desvia os olhos dele ali daquela joia preciosa que está se tornando. Ele não tira os olhos, né? Ele se senta como um refinador de joias mesmo. Fica o tempo todo. Fica o tempo todo de olho, Isso aí. né? Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. Então, gente, ele está deixando bem claro que, né, com relação àquela cobrança que foi feita lá no capítulo anterior, cadê a tua justiça? Ele fala assim, Eu venho. Vocês vão ver, eu venho. Só não sei se vai ser bom, né? E entendam... Porque quando ele vem com juízo, justiça, ele vem para todos, ele é justo. Sim. Ele vem para aquele que está sendo injusto, mas ele vem para você também, porque nós temos injustiças também. Ele vem para todos. E olha só, abra a tua mente para você entender o que eu vou dizer. Por Deus ser tão justo, irmãos, tá? Ele vai cobrar, tá? Digamos, ele vai cobrar o aluguel de quem tem um contrato assinado que deve aluguel ou de quem não deve aluguel. Exemplo, você alugou uma casa, tá? E mora nela, tá? Quem que tem que pagar o aluguel? É quem mora na casa ou quem não mora? Quem tem que se cobrar? De quem mora, certo? De quem que o Senhor vai cobrar alguma coisa? Quem fez uma aliança com Ele, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, ou quem não tem uma aliança com Ele? Quando a gente olha lá para fora, para o mundo, e vê o pessoal fazendo um monte de coisa errada, e a gente cobra a Deus, Deus, por que você não pesa a mão sobre esse povo? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, por acaso esse povo aceitou Jesus?
esse povo tem alguma aliança com Deus? Fez alguma aliança com Deus? Não. Então Deus não vai cobrar deles algo que eles não fizeram uma aliança com Deus. Não, eles já estão no mundo. Agora, eu fiz uma aliança com Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu declaro que eu sou de Deus. Então aí é diferente. Eu assinei o meu contrato ali, né? Eu devo obrigações. Então ele vai cobrar até por amor a mim. E amor a você. Por isso eu não posso colocar na mesma balança o mundo e eu. Deus não pode. É aquela história do filho do vizinho e o teu vizinho. O teu filho. O teu filho você vai exortar ele quando ele fizer alguma coisa errada. O filho do vizinho, se fizer a mesma coisa que o teu filho fez de errado, você não vai porque não é teu filho. Você não tem nenhuma ligação com ele. Você está entendendo isso? Então, Deus é justo. Então ele não pode cobrar os dois da mesma forma. Quem tem aliança e quem não tem. Tá? E a palavra aliança agora, grava no teu coração. Porque agora... Ele fala, ele corrige o filho que ama. Então, assim, só não é corrigido os bastardos. Exato. Tá? Bastardia não tem correção. Então, assim, se você não tem sido corrigido pelo Senhor, talvez você não esteja se enquadrando como filho dele. Porque o filho é corrigido. Isso aí, tá? Gente, e agora a gente vai falar muito sobre oferta, mas eu queria que você se permitisse abrir o teu coração para você entender muito a questão de oferta, mas com base na aliança, tá? Porque senão você vai falar assim, puxa, mas por que eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, e lá os que não têm aliança não dão e prosperam, né? Será que é certo dar dízimo da oferta? Eles não dão e prosperam. A mesma questão entra na questão. Eles têm aliança? Não. Você tem? Tem. Então, quem tem que agir como a aliança pede para agir. Quem não tem, não importa. Ah, então é melhor não ter? Pois é. Quem não tem aliança também não vai para o céu. Você quer ir para o céu? É tudo intrínseco, é um querido. Pacto, né? Tá tudo no pacote. Você decide o pacote que você quer. Você quer pacote com seguro ou sem seguro, né? Você decide, você entendeu? Mas acompanhe comigo, vamos lá. Tá? De fato, eu, Senhor, eu não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está falando de um fato. E ele primeiro disse, voltem vocês para mim, não é? E aqui Deus está falando com quem? Com o povo da aliança dele. Está dizendo a condição desse povo. Ó, vocês estão acostumados a se desviar, acostumados a fazer errar. Eu já podia ter destruído, não o fiz e ainda estou dando uma chance. Volta para mim que eu volto para vocês. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Pode, gente. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Daí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Parar aqui, né, amor? Isso. Então, assim, queridos, a pergunta partiu deles mesmo, né? Como é que nós vamos voltar? Deus fala assim, ó, volte, tá? Começando a fazer as coisas certas. Primeiro, deixe de me roubar. Mas como nós estamos te roubando? Como que a gente está roubando? Vocês estão roubando nas ofertas. Por quê? Vocês têm lá um animal sadio. Ele fala nos dízimos e ofertas. Vocês têm um animal sadio. Ele fala lá no começo, no Malaquias, né? E um coxo. Vocês... E oferece o pior. Oferece o pior, tá? E até esses dias eu escutei uma historinha, né? É bem para ilustração. Diz que a mãe deu 2 moedinhas pro filho que ia para a igreja. E falou, filho, essa moedinha aqui, né?
é para você tomar um sorvete no meio do caminho, né? E a outra moedinha, né, é para você dar de oferta. E diz que o menino, né, uma criança, como toda criança, foi correndinho e no meio do caminho diz que caiu e tomou um tropeção lá, caiu e derrubou uma moeda. E diz que ele falou, ixi, caiu a moeda de Deus, né? Quer dizer o seguinte, as pessoas sempre perdem primeiro o que é de Deus, nunca perdem o que é de Deus. Quer dizer, o do picolé estava garantido, ele perdeu o de Deus, né? Então, isso mostra o quê? Tá? Que às vezes que a gente, o nosso nós damos valor, a gente nunca perde. Nunca perde. Mas o de Deus a gente sempre perde. Então é isso que Deus está falando, vocês me roubam quando vocês retêm aquilo que é meu. Deus sempre falou assim, o melhor é dele, gente. Nós não somos o melhor e nós não nos entregamos para ele, o melhor sempre é dele, tá? As primícias são dele, né? As primícias são santas ao Senhor, tá? Os dízimos são santos ao Senhor, as primeiras colheitas são santas ao Senhor, tudo, as primícias é dele. Então assim, e ele está falando, vocês estão me roubando com isso, né? Vocês vão trazer a oferta, que é o quê? Lembra que eu já ensinei, é o veículo, né? Que você é a campainha de Deus, você quer falar com Deus, quer uma resposta, eles iam e levavam oferta para poder, né? Mas aí vem uma pergunta, mas Deus precisa de dinheiro? Não, queridos, Deus não precisa de dinheiro, até porque ele já é dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo, tá? Mas veja bem, ele precisa o quê? Provar a aliança. O dinheiro tem a ver com a aliança que ele fez conosco, tá? Se nós somos obedientes, Deus não precisa do dinheiro. Deus precisa ver se nós somos obedientes a ele. E ele sabe o quanto o dinheiro pesa para nós. Então, quando Deus pede que nós tragamos o dízimo à casa do tesouro, não é porque Deus precisa de dinheiro, porque, gente, se Deus não tiver o meu dinheiro, o seu, ele vai levantar alguém, ou a natureza vai dar o dinheiro, a terra vai dar o seu ouro, a prata. Vai tirar o estáter da boca de um peixe, mas vai acontecer. Isso vai acontecer, porque ele é o dono de todas as coisas. Mas como é que ele vai provar a nossa obediência? A Bíblia fala assim, que a única coisa que se refere a um Deus na Bíblia, tá, é mamon. A Bíblia fala assim que é o dinheiro. Então, enfim, ele está falando o seguinte, eu quero ver se vocês obedecem a mamon, que é o Deus das coisas, ou você obedece ao Deus criador. Eu tenho ensinado, gente, então, algo precioso. Tem a ver com aliança isso. Eu tenho ensinado algo precioso, gente. O dízimo, ele ensina quem é Senhor sobre a sua vida, tá? O fato de você dizimar implica em você dizer quem é Senhor da sua vida, tá? Então, Então, entenda o seguinte, todos vocês são dizimistas, todos. Todos vocês dizimam. Todos vocês dizimam, ou tá? a Deus ou a mamon. Ou a Deus, ou a mamon, ou a si mesmo, tá? Porque quando fica assim mesmo, é Deus mamon, porque é mamon. Mamon que fala para ficar para você. Que fica para você mesmo, né? Então, assim, porque assim, quando você não dizima ao Senhor, você está dizendo que o Senhor da sua vida é você mesmo, tá? Que é mamon. Que é mamon, ok? Então, assim, se o Senhor é Senhor da sua vida, não, eu tenho Deus como Senhor da minha vida, tá ok? Então, você dizima Ele como sinal de que Ele é Senhor da sua vida, tá? Agora, se Ele não é Senhor da sua vida, então você come do seu dízimo, tá? É simples assim. Então, assim, você come do seu dízimo. Agora, o que Ele diz? Há um só Senhor. E não pode ser você. Não pode ser mamon. Ele diz na palavra dele, há um só Senhor. E ele ainda fala assim, ó, não diga que foi a força do seu braço que conseguiu isso ou aquilo, né? Porque as pessoas dizem assim, não, mas eu que consegui. Não, isso daqui fui eu que consegui, fruto do meu trabalho, fruto daquilo, né? Não, isso daqui eu consegui com dinheiro de herança, com dinheiro daquilo. Tipo assim, se você conseguiu, foi você? Tem certeza que foi você que conseguiu? Ou foi Deus que te deu? Se foi algo que Deus te deu, algo que Deus... Se você reconhece que foi Deus que supriu para você, que Deus te deu, então faça dele Senhor da sua vida, dizime. Agora, se você não reconhece Deus nisso, se você acha que Deus não tem nada a ver com isso, então você não dizima. Mas daí ele não tem nada a ver com isso, então você fica na força do seu braço e daí você vai sofrer as consequências disso. E olha que coisa interessante, querido. Se você retém o dinheiro para você, tornando você senhor desse dinheiro, então esse dinheiro é que compra as coisas para você. Porque, veja bem, você reteve ele para que ele te dê alguma coisa. Quando você dizima a Deus, não é mais esse dinheiro que te dá alguma coisa. Veja só, no versos 10 fala assim, trago o dízimo à casa, né, ao depósito do templo, isso, na casa de Deus, para que haja alimento na casa ele fala para quê? De Deus. Ó, para que haja alimento na minha casa. Ó, preste muita atenção.
ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Veja bem, quando você dá o dízimo a Deus, é Deus que te dá, não é o dinheiro que te dá, é Deus. Então olha só, quando o dízimo fica para mim, tá? É aquele dinheiro que eu segurei para mim que vai me dar o que eu quero, tá? Se eu retive R$100, o que eu vou ter R$100 para gastar comigo. Quando eu dou R$100 para Deus, é Deus que vai me dar algo que não está correlacionado a R$100. Você está entendendo? Vai muito além disso. Por isso que ele fala, você não vai ter aonde guardar, ou seja, não tá correlacionado àquilo que eu dei. E sim, há uma provisão muito maior. E tem a ver também com uma confiança em Deus, né? Porque assim, há uma dificuldade no ser humano de confiar nessa provisão de Deus. Por que o ser humano tem tanta dificuldade em crer? Ele consegue até acreditar em outras palavras que estão na Bíblia, mas quando se trata, ele acredita que tudo posso naquele que me fortalece. Acredita que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando se trata aqui de falar, tragam todos os dízimos e ofertas, que eu vou abrir as comportas do céu, e vocês vão ter tantas bênçãos que não vão ter guardá-las, então parece que eu deixo de crer. Daí parece que essa daqui eu passo, eu não tem nada a ver comigo, então eu uso de desculpas, não, isso daqui não é para agora, isso aqui. Daí usam de pretextos, usam de situações e não é com você, então o dia que eu prosperar eu faço, quando der eu faço, e você se torna um infiel. E é tempo de se alinhar em todas as coisas. Eu acho que é isso que o Senhor está querendo fazer. Alinhar em todas as coisas. Né? E como você está aprendendo na Bíblia, você tem que estar preparado para qualquer questionamento ou pergunta. Se alguém chega e pergunta para você, tá, mas o dízimo não é só algo do Velho Testamento? Você tem que saber o que você vai responder, tá? Se alguém perguntar para você, e no Novo Testamento fala de dívida? Veja bem, no Novo Testamento cita de dízimo, mas tem algum mandamento que você tem que dar dízimo no Novo Testamento? Não tem. E daí? E agora? Então quer dizer, como é que... então eu estou liberado de ser dizimista? Queridos, mas no Novo Testamento está recheado de mandamentos que você tem que contribuir, que você tem que ofertar, sim, e, veja bem, que você tem que dar proporcional à sua renda. E daí você tem que analisar biblicamente e você vê que Deus já deixou a proporção, tá? A gente parte, veja bem, na verdade, o dízimo, a 10ª parte, é a mínima coisa. Né? É a mínima proporção que eu tenho, a medida bíblica. Né? Eu sei que às vezes até a gente usa alguns versículos do Novo Testamento que fala lá, não deixe de dar, né, o dízimo das coisas, tal, do coentro, da hortelã, papapá, né? Mas ali está citando, né, uma situação, uma referência só. Mas eu estou falando isso por quê? Porque tem gente que tenta falar assim, olha, tá vendo? Se na tua igreja prega dízimo é errado, porque no Novo Testamento não fala de dízimo. Queridos, entenda uma coisa, dizimar, tá, é o quê? É a expressão de quem tem aliança com Deus. Não é um mandamento, gente, é um princípio que norteia a vida do cristão, queridos. É um sinal da sua vida de dedicação a Deus, do seu amor a Deus, da sua vida com Deus. E aprenda comigo, e dízimo não tem a ver com a lei, porque Abraão dizimava pela fé, e Abraão existia antes da lei e já dizimava pela fé, tá? Ou seja, se você, assim como Abraão, aqui, Novo Testamento, dizimar pela fé, você está agindo exatamente como Abraão, tá? Não tem diferença nenhuma. E Abraão foi o homem mais rico da face da terra, conhecido como amigo de Deus. Então esteja pronto para qualquer argumentação. E ele fez isso antes da lei. E não faça, como sempre, não faça por tristeza nem por necessidade, tá? Faça porque você tem uma aliança com Deus. E como alguém é aliançado com Deus... E que sinal de que Deus é Senhor da sua vida. Não faça por medo. Não faça porque você tem medo que Deus feche as janelas do céu. Não, isso tudo infelizmente acontece, mas não faça por medo. Faça por amor, por convicção, por paixão a Deus, por certeza que você faz parte deste reino e você tem que contribuir porque você é alguém que Deus levantou para ser provedor, tá bom? Não faça por medo, tá? E você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. O pastor até citou aqui, falei assim, Deus não precisa de dinheiro, né? Mas é óbvio que nunca vai faltar, né?
Nós somos provas disso aqui agora no meio da pandemia, onde muitas pessoas se invadiram da igreja, a maneira como ele sustentou. Né? Nós somos testemunhas porque nós somos mantidos pela casa do Senhor. Mas assim, mas a igreja precisa ser mantida. A obra do Senhor, a casa de recuperação, quais nós cuidamos, precisa ser mantida e infelizmente a moeda é dinheiro. Então precisa, assim, há coisas que precisam ser feitas com dinheiro e não há outra forma a não ser que venha pelos dízimos e ofertas. Mas o povo continua então ainda tendo algumas reclamações do Senhor. Continue conosco, assim, versos 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? Circula a palavra obedecemos. O questionamento que é de obedecer. E ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Observe que a questão é a prosperidade de quem faz o mal. Eles estão olhando quem faz o mal, o quanto eles prosperam e o quanto eles não estão prosperando. E aqui a questão é assim, e por que eles não estão prosperando? Porque eles têm uma aliança com Deus e estão fazendo errado. O pecador está prosperando porque não tem aliança com Deus, então o fazer errado não vai ser penalizado, porque eles não têm uma aliança, eles estão indo para o inferno mesmo, o Deus dele é Mamon, o Mamon está abençoando eles. Então você vê Mamon que pelo menos ele me abençoa. É uma escolha sua. Você vai para o mesmo lugar que Mamon vai. É uma escolha sua. Nós temos que deixar claro isso para você. Você vai para o mesmo lugar. Agora, mas Deus não pode me abençoar? Pode, e vai, se você fizer a coisa certa. Se você obedecer a Ele. Agora, se você quiser, ser de Jesus e caminhar do teu jeito, esqueça, queridos. Esqueça, não vai na história que Deus vai fazer a tua vontade, que não vai. É você que tem que fazer a vontade dele. Sabe aquelas por isso que coisas, ele é o eterno. Aquelas coisas que você, quando jovem, ou quando mesmo criança, você falava para os teus pais, mas por que meu coleguinha pode e eu não posso? E hoje, você olha lá atrás e diz, puxa, que bom que meu pai e minha mãe, ele cuidou de mim nisso, assim, que bom que ele não permitiu, porque hoje a tua realidade é bem diferente daquele que foi permitido tudo. Você entendeu? Então, porque em você tinha aquele cuidado, com você tem aliança. É esse cuidado do Senhor. Tá? Ele sabe o que é melhor para nós. Ele diz assim, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Interessante que ele coroa todo esse capítulo, onde ele fala de dízimos, de ofertas, em que as pessoas se arrepiam, de justiça. Falando isso, eu quero até ler de novo, pastor. Pode ler. Porque ele diz assim, depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, aquela coisa assim, estavam conversando assim, como eu, pastor, aqui. E o Senhor os ouvia com atenção, tipo assim. Que legal isso. Nossa, meu Deus. Que legal. E o Senhor, peraí, eles me temem, então peraí. Olha lá, eles estão falando, Deixa eu ouvir com atenção o que eles estão falando. Gente, isso é tremendo. Daí ele diz, foi escrito um livro memorial na sua presença. Deus escreve o que eles acerca estavam falando, dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Quer dizer, esses que obedecem a Deus, que entendem isso, então está sendo escrito um livro memorial, porque se teme o Senhor e honra o nome dele. Porque assim, é disso que se trata, dízimos, ofertas. É honrar o nome do Senhor. E para essas pessoas que honraram o nome do Senhor, olha o que Deus fala, verso 17. Nossa, ele diz assim, no dia que eu agir... No dia que eu agir... O que vai acontecer com essas pessoas? Diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Gente, é muito forte. Gente, isso é forte demais. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Eu não sei você, eu quero ser tesouro pessoal de Deus. Nossa. Gente, tesouro pessoal não é tesouro
né? É o Gente, tesouro o que você pessoal. faz com o tesouro pessoal, gente? Tá? Você Da deixa... pessoa de Deus. Pastor, Meu Deus. vamos supor, Ô, a pai. gente tem um tesouro pessoal, a gente deixa largado por aí. De jeito nenhum. Se deixa em cima da mesa de casa. Não é um tesouro público que todo mundo tem acesso. Não. É pessoal. Você não sai, tipo, andando por aí. É os caras de dentro do palácio. Gente, é os você caras cuida. Você protege. Entenda isso, gente, pelo amor de Deus. Gente, isso é tremendo. Ó, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Obedece. É questão de obediência, gente. É questão de filho obediente, tá? Tá vendo, profeta Regina? É. Você sempre tá profetizando, hein? Você nasceu para profetizar isso, né? Então, vocês verão novamente a diferença Entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem. E gozaram que ele diz assim, vocês verão novamente, quer dizer, vocês já viram a diferença lá atrás. Vocês vão ver de novo. Vocês vão ver de novo. Tá? Quer dizer, vocês já sabem que tem diferença entre o justo e o ímpio. Vocês sabem que tem. No fundo, vocês sabem que tem diferença. Tá? Mas vocês verão novamente. Vocês verão novamente que há diferença no dia que eu agir. É, gente. Tá vendo? Eu quero ser esse aquela tesouro coisa. pessoal dele. Eu também. Ah, eu quero. Por isso, gente, às vezes é melhor ficar, ó, caladinho, né? Caladinho. Não pensa muito, não. Você fica pensando besteira. Ah, Deus tá sendo injusto. Fica comparando. Não, Ó, ixi, fecha a gente, boquinha. Isso é né? tesouro pessoal dele aí. Entendeu? Você fica aí tentando... Fica guardadinho aí, gente. Para pensar, as pessoas estão julgando Deus, gente. E condenando Deus. Deus está sendo injusto. Deus prospera o ímpio. E nós aqui estamos ralando. As pessoas não... Mas para lá, não parou a pensar que os outros não têm aliança. Quem tem aliança era eles. E isso acontece hoje, dentro da igreja, diante de nós. Às vezes conosco... Às vezes você está acontecendo na tua vida, na minha vida. Às vezes eu estou condenando Deus em alguma coisa que... Culpando Deus por não ter feito na minha vida. Deus viraria pra nós e falaria assim, mas os outros não são meu filho. É bem mas isso. os outros não são meu filho. É. Você é. Você Entendeu? é meu filho, então me obedece. Daí cabe, Você eu posso puxar a cabe orelha. saber se você vai obedecer ou não. Você eu posso corrigir. Você é meu filho, você eu posso cuidar. Agora, detalhe, Deus vai te exortar. Ele não vai te obrigar a nada. Não. Ele não vai te prender. Não. Ele vai te exortar. Vai. Você vai decidir. Se você quer se Vai. manter como filho dele ou quer se manter e ir para ser filho do vizinho. Porque lá no vizinho você pode fazer tudo. Tá bom? Isso aí, legal, Nossa, né? muito legal. Gente, livro Malaquias. Malaquias, Power. gente, né? E as pessoas querem pular só porque fala de dízimo e oferta, gente. Mas Você esse... sabe que uma vez eu vi, não vou falar onde, mas fala assim, não pregue sobre ali Malaquias, que fala roubar a Deus, porque senão você está chamando as pessoas de ladrão, e daí você ofende as pessoas, não fala isso de púlpito. Gente, é Deus que fala. É Deus que está falando aqui. Como é que a gente não vai falar o que está escrito na Bíblia? É Deus que fala. Vocês que me roubam. Né? Simples Vamos lá assim. então, gente. Aqui cumprimentando Tá. os nossos queridos. A pastora me ajuda aqui. Vamos lá, gente. Olha lá. A Babi, a Josiane, Fabiola, Regina, Cris Gomes, Marlene, João Souza, Tânia Ferreira. Vamos lá, vamos ver. Daí eu repetindo. Maria Taíde. Adriano, Tânia aqui. Ferreira, Elis da Silva, Cíntia Ferrone, Ellen Marie, Nelson Rodrigues, Neide, minha sogra, Marcos Melo, Luciano, Regi, Miriam Araújo, Lu, Nalu, Regina, Cleo, Marlene Raulino? isso, Marlene Raulino, isso, Dalene, Dominique Domingos, Clarice Oliveira, Ruth Zimanski, Regiane Cândido, isso. Abençoe, Regiane. Deus abençoe. Sejam bem-vindos vocês que Jéssica estão a primeira vez Solete. conosco, né? Pedro Zimanski, Ó, o Pedro. Isso. Edson Silveira, onde estiver nosso coração, ali está o nosso tesouro. É isso mesmo, Isso Regina. aí, Regina. Jair, Sueli, João Reni e a Irmã Maria, né? Que sempre estão juntos ali assistindo. Andressa, Marlene Souza, decido obedecer o Senhor, a Regina, né?
Isso aí, gente. Sueli, a Leila, Mara. Isso aí, gente. Deus e abençoe olha aqui, todos vocês. Então, hoje, né, à tarde às 15 horas, com a pastora Andressa, ok? Isso aí. E ali, às 18 horas, primeira ceia do ano. Então, se você está conosco e puder estar ali na 40 conosco, esteja ali participando da ceia do Senhor. Ficar muito feliz se você puder estar com a gente ali. Se não, online também, vamos estar com o nosso culto online. Ok. Tá bom? Você Lembrando que é de outra que cidade, né? presencial Outro estado. sempre melhor. Sim. Sempre melhor. Tá bom? Beijo grande no teu coração. Se Deus vemos. te E à abençoe. noite encerramos com a nossa oração da noite às 22 horas. Que você tenha um domingo cheio de surpresas do Abba na sua vida, tá? Que ele te mime com muitas coisas maravilhosas, como um tesouro pessoal. Que você entenda que aquilo que ele está proporcionando para você nesse domingo, você entenda, puxa, eu sou o tesouro pessoal dele. Então eu vou honrar o Senhor também. Vamos honrar ao Senhor, né? Em todas as coisas. Maravilha. Deus abençoe. Beijo no coração. Fica com Deus. Um grande abraço.